Durante esse final de semana, o nosso repórter Ainoan Geminiano não se sentiu bem e está internado em um hospital da capital. Nós vamos falar ao vivo por telefone com o Ainoan e saber o estado de saúde dele. Boa tarde, Ainoan. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, meus amigos que nos assistem, nos veem todos os dias no caso de polícia. Que pena que hoje eu não vou estar por aí, porque, como você bem disse, no final de semana eu passei agonizando aqui com a coisa que me surpreendeu na madrugada da sexta para o sábado. Dormindo ainda, eu fui acometido de alguma coisa no sistema nervoso que me tirou os movimentos de braços e pernas, e eu vim às pressas aqui para o hospital e cheguei aqui já sem andar, e a cada hora que passava o quadro se agravava, eu perdia movimentos, enfim, cheguei ao estado de imobilidade total, e não consegui sequer fechar a mão, nem mexer um dedo sequer. Mas, enfim, foram muitas histórias que aconteceram nisso aí, histórias de mau atendimento, histórias de negligência médica, num serviço que a gente paga e paga na hora que vai precisar. Mas quando a gente precisa e chega aqui e vê não só eu, como todos os pacientes que estavam à minha volta, cada um com história para contar de mau atendimento, ou naquele momento, por uma história de mau atendimento, né? Primeiro, o caso aconteceu, você passou mal, né? Você acabou de narrar, e aí houve uma evolução no quadro neurológico por conta de uma alimentação, não foi isso? E aí você... Bom, é a suspeita, né? E aí você perdeu os movimentos e foi para o hospital. Esse é o primeiro caso. Segundo, o que chamou a atenção, e eu quero que você narre agora para a população, como você estava acabando de falar, o descaso no atendimento. Você foi até uma casa de saúde aqui em João Pessoa, você foi procurar atendimento, meu amigo, você passou quanto tempo para ser atendido? Primeiro é o seguinte, Fábio, eu vou deixar os protocolos de lado e vamos dar nomes aos bois, né? Eu estou no hospital da Unimed e foi para cá onde eu vim. A Unimed, que é o plano de saúde que monopoliza o atendimento do sistema de saúde privada hoje na Paraíba. Então, a gente, com carteirinha da Unimed no bolso, todo mundo acha que está seguro, né? Então, eu cheguei aqui, eu dei entrada aqui de 6 horas da manhã e... atendido ao pé da letra, fui. Mas, aquela história, você chega aqui, você tem aquele primeiro atendimento no ambulatório, bate um papo com o médico, ela vê que o negócio é grave, fui encaminhado para um setor de urgência, que é um lugar onde ficam várias camas, as pessoas ficam deitadas ali recebendo um sorinho na veia, o famoso sorinho, né? A única coisa que tem é infartura, que é isso. E eu estava com a pressão alta, fui medicado a pressão e fiquei deitado na cama dessa urgência e passei a partir daí a ser acompanhado por uma neuro, que era justamente a especialista do problema em que eu estava. E aí, por um momento eu me tranquilizei, porque eu digo, não, eu estou dentro do hospital, estou com um profissional especializado, então vai dar tudo certo. Só que havia alguns procedimentos, alguns exames simples, inclusive, que poderiam ser feitos, avaliações que poderiam ser feitas de imediato, que já dariam um encaminhamento para um diagnóstico, que simplesmente não foram feitas. Sabe aquele exame do reflexo, aquele martelinho que bate no joelho, aquela coisa que todo mundo conhece? Uma coisa simples como essa não foi feita. E no fim, mais na frente na história, foi justamente um exame desse que me salvou. Mas na hora que eu cheguei aqui, isso não foi feito. Ficou na base do empirismo, né? A gente acha que é isso, acha que é aquilo. Eu tinha feito uso de uma medicação na noite anterior e depois tinha tomado umas taças de vinho da Sexta-feira Santa, aquela coisa. E dizia que era uma interação medicamentosa por conta da mistura do vinho com a medicação, mas o quadro se agravava, Fábio, visivelmente. A cada vez que a médica passava perto de mim, eu estava pior, com menos movimento ainda. E nada foi feito. E aí havia uma história aqui de que para fazer procedimentos específicos
ou exames específicos ou medicação específica da área neurológica, eu precisaria estar oficialmente internado. E até então eu não estava só na urgência. Meu Deus. E aí vem o calvário, amigo, atrás de conseguir uma internação no hospital. E aí, a essas alturas, alguns amigos meus, inclusive um amigo que estava aqui na hora, já conversou com outros e a história começou a ser noticiada nos portais, começou a ser discutida no Twitter, houve uma polêmica muito grande no Twitter, e acho que por conta dessa pressão já começaram alguns repórteres a ligar para cá, saber o que estava acontecendo, por que eu não tinha sido internado ainda, e talvez por conta dessa pressão, 3 horas da tarde, surgiu uma vaga. Uma vaga, não, tem um apartamento, a gente vai limpar o apartamento, daqui a pouco você sobe. Sabe que horas eu subi, Fábio? 8 horas da noite. Como é, Noah? 8 horas da noite. A partir do momento em que disseram que tinha uma vaga, que foi 3 horas da tarde, eu só vim entrar nesse apartamento de 8 horas da noite. E quando cheguei na porta do apartamento, tinha uns técnicos do hospital que estavam fazendo um serviço no apartamento, ainda passei. Só me dê licença, quer dizer que você chegou 6 horas da manhã no hospital, ficou praticamente sem movimentos de perna e braço e só conseguiu um atendimento específico 8 horas da noite, é isso? Ainda não. 8 horas da noite eu entrei no apartamento, 8 horas da noite eu fui oficialmente interno. Só que de 8 horas da noite, o plantão, que encerra às 7, já tinha acabado, e não tinha mais neuro de plantão no hospital. E aí eu fiquei no apartamento, mas sem o especialista para atender. E aí veio um capítulo interessante dessa história, que tinha um clínico aqui, eu me lembro bem, acho que João Deon, o nome dele, o médico, o clínico geral que estava de plantão, eu chamei ele aqui para ver se ele podia me ajudar em alguma coisa, enfim, medicar alguma coisa. Ele chegou para mim, chegou no quarto extremamente contrariado, porque estava sendo incomodado em ter que subir aqui, sair da emergência, subir aqui, e disse que o que ele podia fazer, palavras dele, preste atenção, palavras de um médico para um paciente. O que eu posso fazer por você é ficar aqui olhando para a sua cara e vendo seus sintomas. Detalhe, Fábio, nessa história eu estava prostrado numa cama, todo inerte, sem conseguir mexer um dedo sequer, e ele disse para mim, você está bem, o seu caso não é um caso de urgência porque você está conversando. Eu imóvel em cima de uma cama, mas estava bem. Quer dizer, urgência é se a pessoa estiver morrendo, né? Eu precisava entrar em coma para poder esse médico atender. Aí, então, quando você deu a entrada, até o momento que você subiu para um apartamento, onde foi que você ficou? Ficou num corredor do hospital? Onde foi que você ficou? Eu fiquei lá na urgência, lá embaixo, na urgência. Numa cama, soro, onde ficam né? Todos os pacientes, quando chegam, ficam lá tomando soro, fica numa cama, mas fica lá embaixo. Né? Só tomando soro, porque o remédio era soro. Só soro. Você só sem soro. andar, sem movimento em perna, em braço, o quadro evoluindo para pior e você só tomava soro. Só tomando soro. E aí, preste atenção no desfecho da história, sabe? 8 horas da noite eu cheguei aqui, isso durante o dia, a gente vendo a negligência com que a coisa estava sendo tratada, a gente começou a correr atrás de amigos, de pessoas que pudessem ajudar. E nós conseguimos, durante o dia, um possível contato com o Dr. Weber Toscano, que é neuro, que também trabalha aqui, mas no dia não estava de plantão. Só que a gente estava tendo uma dificuldade de fazer contato com ele, e por volta de 10 horas, uma das enfermeiras de plantão, para minha felicidade, uma das enfermeiras que estava de plantão aqui no posto do 6º andar, conseguiu um contato com ele via telefone. E aí, Dr. Weber veio aqui ao hospital somente me atender. Quer dizer, veio por um ato de camaradagem, veio por amizade. Quando ele chegou aqui, fez o simples exame clínico que a primeira neurologista deveria ter feito lá embaixo. E com esse simples exame descartou uma série de possibilidades, descartou problemas neurológicos que tivessem origem na cabeça, AVC, alguma coisa desse tipo. E afunilou as possibilidades para uma inflamação no sistema nervoso, possivelmente de alguma toxina ou alguma bactéria que eu tivesse ingerido em alimentações, e começou a medicar nesse quadro. Bom, aí eu tomei essa primeira medicação 11 horas da noite. Então, de 6 da manhã, eu só fui atendido no problema em que eu estava às 11 da noite. Os outros atendimentos foram atendimentos só de praxe, só de rotina, só para constar, digamos assim,
nos prontuários, como o próprio diretor-geral do hospital já esteve aqui no meu apartamento, dizendo que no prontuário consta que eu fui atendido. Atendido fui, mas com atendimentos genéricos, atendimentos de praxe lá de baixo, coisa que não resolve o problema. No meu problema em si, eu só fui atendido 11 horas da noite. E aí sim, após essa medicação, eu dormi um pouco e aí quando eu acordei durante a madrugada, percebi que os movimentos estavam voltando aos poucos. E aí eu entrei realmente na linha de volta desse caminho e ontem à noite eu consegui me colocar em pé sozinho e hoje já estou conseguindo andar, mexer os braços. E só foi, Ainoan, desculpa interrompê-lo, e só foi atendido por uma camaradagem, como você disse, né? Ainoan, você que é jornalista, é um homem da mídia, sofrendo isso dentro de um hospital e você considera que o seu atendimento só foi, entre aspas, agilizado porque uma pressão da mídia. Agora, amigo, você imagina um anônimo, você imagina uma pessoa, essas pessoas que todos os dias procuram esse serviço. Imagina aí, Ainoan. Eu estou aqui do meu lado com o seu Ronaldo, que é um companheiro de quarto aqui meu, que tem histórias mais variadas aqui, de ter vindo para cá com crise de dores e não ter sido atendido porque a médica disse, não, eu não vou mexer porque outro médico mexeu no seu prontuário, então eu não vou lhe atender. Junto de mim lá na enfermaria ontem, tinha uma mulher que estava com problema cardíaco, com taquicardia, com arritmia, e já fazia 24 horas que essa mulher estava esperando por uma internação. Tinha um senhor que estava na cama na minha frente, que deu entrada por volta de 7 horas, já era quase 4 horas da tarde, o cidadão morrendo de fome, alegando que estava com pressão alta porque estava com fome, e não davam alimentação a ele porque ele não estava oficialmente internado, então não tinha direito à alimentação. Quer dizer, são coisas, Fábio, que sinceramente a gente fica se perguntando, a gente paga isso para quê? Para chegar aqui, esbarrar com não, receber não em tudo que a gente precisa. E depois eu fiquei sabendo, pior ainda, de outras pessoas que já tiveram aqui, e lá na urgência, onde a médica disse que não podia fazer exame específico porque eu não estava internado, essas pessoas fizeram exame tipo tomografia, que ela acha que eu precisava ter feito. Eu poderia ter feito lá e voltava.